falar de história, mas vamos falar de história do vinho. E uma coisa curiosa, né? Contar a história do vinho é contar a história da sociedade, né? O homem evoluiu nos últimos 10 mil anos e todo esse período de evolução, o vinho estava presente na vida do homem e evoluiu, né, junto com a sociedade. Se você, assim como eu, é apaixonado por história do vinho, saiba que eu tenho uma ótima notícia para te dar. A partir de agora, nós teremos aqui no canal da Sommelier School uma série chamada Histórias e Curiosidades do Mundo do Vinho, onde toda semana eu vou trazer histórias novas, curiosidades, desde o mundo antigo, falar um pouquinho sobre o vinho na época de Suméria, dos egípcios, fenícios, gregos, romanos, na Idade Média, no período atual, enfim. São mais de 10 mil anos de história, então vai ter muita coisa para a gente poder falar aqui no nosso canal e espero que vocês gostem. E para começar com chave de ouro, eu decidi falar um pouco sobre como era o vinho e o seu consumo, o seu estilo durante o Império Romano. Isso porque o Império Romano foi uma das maiores indústrias do vinho que já existiu aqui no planeta Terra, né? Então, durante o período do Império Romano, o consumo de vinho bateu os 450 litros per capita. Só para você ter uma ideia de como isso é alto, países que são os líderes de consumo de vinhos mundiais, como é o caso da Argentina, França e Itália, consomem uma média de 50 litros per capita. Em alguns anos consumindo um pouco mais, em outros anos consumindo um pouco menos, há uma variação, mas essa é a média. Durante o Império Romano, 450 litros. É muita coisa. Então a produção era muito grande, o consumo era gigantesco. Bom, o vinho da época era completamente diferente do vinho que nós conhecemos hoje, isso porque eles não tinham acesso aos conhecimentos que nós temos hoje, as tecnologias, enfim. Muitas das tecnologias que a gente desenvolveu também dos estudos foi graças às técnicas que eles desenvolveram lá atrás, então a gente recebeu isso deles, eles não tiveram acesso a muitas informações prontas, né? Então eles que acabaram criando tudo e o vinho era extremamente diferente. E um dos pontos que se diferencia bastante dos vinhos que nós consumimos hoje está na intensidade, né, na densidade dos vinhos. Os vinhos durante o Império Romano, ele era extremamente denso, extremamente viscoso, isso porque naquela época os vinhos não passavam por estabilização, não passavam por nenhum tipo de clarificação ou filtração, né? Até poderia acontecer algum tipo de filtração, mas era uma filtração muito grossa, muito longe do que é aplicado hoje em termos de filtração. Então os vinhos eles eram muito densos. E uma outra particularidade dos vinhos durante o Império Romano está no nível alcoólico. Embora muitas pessoas pensem que naquela época a potência alcoólica dos vinhos era mais baixa que nos dias atuais, né, estão errados, porque a potência alcoólica durante o Império Romano dos vinhos, né, era muito mais alta do que dos vinhos atuais. Isso porque não existia nenhum tipo de controle durante a colheita, então as uvas ficavam no pé, era comum deixar as uvas no pé amadurecendo o máximo possível e no momento da fermentação não existia nenhum tipo de controle durante a fermentação, então o mosto ficava fermentando durante meses e a potência alcoólica ficava lá em cima. Com isso, com a potência alcoólica lá em cima e com muita densidade, o vinho era muito comum de ser misturado, principalmente a água para diluí-lo, né, para que ele pudesse então ficar menos denso, e também era muito comum se misturar especiarias, temperos, frutas no vinho para que ele pudesse melhorar o seu sabor e o seu aroma. Até há registros, né, de alguns produtores, principalmente os gauleses, né, do sul da Itália, que tinham o hábito de de cultivar os seus vinhedos próximos a campos de lavandas, entre outras flores, porque eles acreditavam que os aromas daquelas flores passavam para os vinhos, fazendo com que eles ficassem mais perfumados.
Então nessa época se misturava-se muita água no vinho, principalmente água do mar era muito comum se misturar no vinho, porque além de diluir, ajudava a melhorar o sabor. Então por aí a gente já tem uma ideia de que o vinho da época não tinha um sabor nem perto do sabor que nós temos hoje, né? Então, uma vez que a fermentação acontecia em ânforas de barro ou até mesmo em sacos de couro, a gente já pode ter uma ideia do sabor que era o vinho na época, sem contar as contaminações por sujeira, enfim, o Brettanomyces de hoje para a época era um luxo, mas enfim, eram assim, então misturados aí água do mar ou enfim, águas de rio, mas principalmente água do mar. Se misturava também muitas frutas, especiarias, temperos, principalmente pela alta sociedade. Se misturava chumbo, principalmente para diminuir a doçura. Então, se eles chegavam a ferver o vinho com chumbo ou colocavam pêndulos de chumbo dentro das ânforas ou dentro dos vasilhames de fermentação. Então chegou um ponto que eles começaram a perceber que as pessoas começaram a morrer muito rápido, aí essa técnica de usar o chumbo acabou sendo retirada. Mas se misturava resina, se misturava pó de mármore, entre tantas outras bizarrices no vinho para melhorar o seu sabor e melhorar também o seu aroma. É claro que a mistura de mel, especiarias, frutas, era uma mistura que só era possível para a alta sociedade da época, né, que tinha acesso a esses ingredientes, né? Então a sociedade, a parte mais baixa da sociedade não tinha acesso a tudo isso e bebia o vinho misturado à água ou à água do mar. Alguns anfitriões mais comprometidos com a recepção dos seus amigos tinham o hábito de servir o vinho diluído em neve das montanhas, então isso era o ápice do luxo romano, era servir o vinho com neve da montanha para que ele pudesse ir aos poucos ali se diluindo no vinho. Sobre essa questão das diluições da época, né, existiam aí 3 misturas que eram muito comuns da época e que estava muito ligada até a níveis da sociedade como um todo, né, da distribuição do vinho dentro da sociedade. Porque até falando nisso, o Império Romano fez um trabalho de socialização, né, vamos dizer assim, do vinho muito grande. Se a gente olhar as sociedades anteriores ao Império Romano, nenhuma delas conseguiu democratizar o vinho da forma que o Império Romano democratizou. Os egípcios têm o consumo de vinhos muito bem registrado, deixaram os registros de consumo de vinho muito bem registrado e somente a alta sociedade bebia vinho. Durante o Império Grego, os gregos inseriram o vinho dentro da sociedade, dentro das suas casas, dos seus lares, então o consumo de vinhos era um pouco mais comum, mas durante o Império Romano todo mundo teve acesso ao consumo de vinhos, todo mundo podia beber vinhos, dos escravos até a alta sociedade. Então, dos escravos, né, e alguns soldados, enfim, recebiam na sua ração diária um vinho que era conhecido como lora, que na verdade era uma mistura de bagaço, sementes, o que sobrava do tanque de fermentação era misturado com água quente, eles deixavam ferver aquela mistura e dali eles retiravam então a bebida para servir para os escravos, que era essa mistura chamada de lora, que era o vinho dos escravos e de pessoas, enfim, de menor importância para a sociedade. Soldados e até mesmo os trabalhadores livres daquela época já tinham acesso a um vinho chamado de posca. A posca era uma mistura de água do mar com o vinho avinagrado. Essa porção, né, essa diluição, ela acontecia em 3 partes de água para uma porção de vinho avinagrado. Já dá para imaginar o sabor que tinha, mas enfim.
era o que tinha de álcool para beber, né? Então, às vezes eu fico pensando em como o sabor desse vinho deveria ser, né? Deveria ser horrível, né? Mas aí eu penso, eu jamais beberia isso. Aí eu começo a pensar, se pensar que na época não tinha nada alcoólico para se tomar, a única coisa que tinha era essa, eu acho que eu beberia. Bom, não sei vocês, teria coragem de beber a Posca? Vinho avinagrado misturado com água do mar? Fica um pouco difícil da gente pensar isso nos dias atuais, né? Mas bom, essa mistura, né, da Posca ou Posca, eu não sei qual é a pronúncia correta no dialeto romano, mas enfim. Essa mistura existia até em uma receita, né, de 3 partes de água para 1 parte de vinho, que em alguns registros mais antigos aí fala que as principais tabernas da época, né, ou pelo menos as mais honestas, vendiam a Posca com essa medida, com essa receita, né, de 3 partes de água do mar para 1 parte do vinho. Então essa era a medida mais honesta e mais consumida entre soldados e os trabalhadores livres. Falando inclusive dos soldados, né, eles recebiam 1 litro de Posca na sua ração diária. Então o consumo era muito alto, né, porque o Império Romano tinha aí, espalhado por toda a Europa batalhões e mais batalhões de soldados, e todos eles recebiam todo dia 1 litro de vinho na sua ração diária, e esse vinho era a Posca, que era essa mistura aí de vinho avinagrado com água do mar. E antes de ir para a guerra, né, eles triplicavam essa medida, né? O soldado recebia aí, antes de ir para a guerra, ele recebia até 3 litros de Posca antes dele ir para a guerra, né? Isso porque os romanos já descobriram lá atrás que o homem fica um pouco mais valente depois que toma umas taças de vinho. Então eles começaram a dar 3 litros de vinho para os soldados antes de ir para a guerra. A alta sociedade, né, o alto escalão, as pessoas mais importantes do Império Romano, bebiam um vinho completamente diferente da Posca, completamente diferente da Lora. A alta sociedade bebia um vinho que eles chamavam de Mulsum, e esse Mulsum ele era uma mistura de vinho com mel, especiarias, e também era adicionado um pouco de água para diluir. Então o sabor ele era muito mais palatável, né, porque a mistura era com frutas, mel e especiarias. O vinho ele era de boa qualidade, era vinho de verdade, né, então não era um vinho avinagrado, nem muito menos eram as sobras do bagaço do tanque de fermentação. Então eles bebiam o vinho de fato, e esse vinho diluído em água e também em mel, entre outras especiarias, para tornar o vinho ainda mais palatável e também muito mais aromático, para que eles pudessem então se deleitar aí durante as suas reuniões e simpósios, ou até mesmo para o consumo diário, né? Então essa alta sociedade tinha acesso a esse vinho de melhor qualidade. Bom, dá para falar muito mais sobre o vinho durante o Império Romano. Eu não vou me estender mais do que isso, eu vou falar mais falei hoje sobre essas misturas e como mais ou menos o vinho circulava dentro da sociedade. Dá vontade de falar muito, muito mais, mas a gente vai ficar por aqui para a gente não estourar o tempo. Espero que você tenha curtido essa história de hoje do vinho dentro do Império Romano. Se gostou, curte aí, deixa seu comentário se você quer conhecer um pouco mais sobre o vinho na era do Império Romano. E compartilhe com seus amigos que também gostam de uma boa história, gostam de história do vinho. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!